Escuchad todos los habitantes del cielo y de la tierra, el soberano Dios y Rey de gloria, Melquisedec Lisbeth, está en medio nuestro. Acercaos hoy confiadamente al trono de la gracia. Recibamos con honra, alabanza y honor al gran Yo Soy, Cristo Lisbeth. Por Melquisedec Lisbeth. Amém. Aleluia. Saudações a todos os nossos filhos fiéis, nos quais Deus fez morada em suas mentes limpas e embranquecidas, e agora tem casa onde habitar. Aleluia. Também saudamos a todos os que nos escutam pela primeira vez. Hoje é o melhor dia para ti, porque escutando a mim, Cristo Lisbeth, vai conhecer quem é Deus de verdade e a razão de por que te foi dado o privilégio de estar escutando a voz de Deus. Hoje Deus teve misericórdia e piedade de ti e quer te salvar através de mim. Amém? Aleluia! No tema de hoje, Deus mesmo é arquiteto e construtor de sua igreja. Vamos compartilhar sobre como só Deus pode ser o que a constrói? Já que o homem terrenal não sabe como, nem tampouco pode, por ser um simples mortal. Tem que ser a única imortal, que habita em luz inacessível. Graças a Deus Pai Melquisedec, quem predestinou esses dias para a sua igreja, que são os filhos espirituais de Deus Pai e Mãe Melquisedec Lisbeth. E se é Deus mesmo, o arquiteto e construtor de sua igreja, então essa edificação só pode ser em sua mente? Já que a igreja de Deus é espiritual e sem paredes, nas mentes dos homens. E o que quero que entendam é que a construção da igreja de Deus só se cumpre com um Deus palpável e não um que está no céu mais além das nuvens. Tem que estar presente para que tudo isso se cumpra. Quando Paulo esteve em uma cidade da Grécia, Atenas, seu espírito se inflamava, vendo a cidade entregue à idolatria. Tinham vários deuses, mas nenhum dos deuses que tinham era palpável. Então, quando Paulo discutia com os judeus e outros mais na praça, falando sobre a ressurreição de Cristo, veja como diziam, em Atos 17, do 18 ao 34. Alguns eram filósofos, dos que pensavam que o mais importante na vida é ser feliz. Outros eram filósofos que ensinavam que as pessoas têm que controlar a si mesmas para não fazer o mal. Alguns deles perguntavam, do que fala esse charlatão? Outros diziam, parece que fala de deuses de outros países, pois fala de Cristo e da deusa ressurreição. Quem será essa deusa ressurreição, que só através dela se alcança a imortalidade? Cristo Lisbeth é que fala hoje sobre a ressurreição dos mortos, e se cumpre tudo o que ela diz? Em outra versão diz, parece que prega sobre uns deuses estrangeiros. O que Paulo pregava era o que eu ensino hoje sobre o tipo de morte e ressurreição que alguém deve cumprir para poder ressuscitar dentre os mortos. E por isso, eles pensavam que ele pregava sobre novos deuses, e esses deuses são Melquisedec Lisbeth. Mas como nunca haviam escutado sobre eles, por isso falavam assim. É como hoje, quando se escuta sobre Melquisedec Lisbeth, pensam que são novos deuses, mas, na verdade, somos o único Deus criador dos céus e da terra. Mas estávamos escondidos até o tempo em que Deus mesmo ia construir sua igreja espiritualmente. Por estar na letra, que é igual a pensar como homens terrenais e não espirituais, não podem ver tudo o que está codificado na Bíblia. Só Cristo Lisbeth pôde abrir os selos para revelar o que estava oculto. E quando digo oculto, é do olho natural, já que só os espirituais podem ver com clareza o que Deus diz. Em Atenas, a junta que governava a cidade se reunia em um lugar chamado Areópago. As pessoas e os estrangeiros que viviam aí gostavam muito de escutar e falar de coisas novas. Então levaram a Paulo diante dos governantes da cidade e esses disseram, o que tu ensinas é novo e estranho para nós. Poderia nos explicar um pouco melhor do que se trata?
Paulo se pôs em pé diante da junta e lhes disse: habitantes de Atenas, notei que vocês são muito religiosos. Enquanto caminhava pela cidade, vi que vocês adoram a muitos deuses e até encontrei um altar dedicado ao Deus não conhecido. Pois esse Deus que vocês honram sem conhecê-lo é o Deus de que eu lhes falo. O Deus que fez o mundo e todas as coisas que nele há, sendo Senhor do céu e da terra. Não habita em templos feitos por mãos humanas, nem é honrado por mãos de homens, como se necessitasse de algo, pois ele é quem dá a todos vida e alento e todas as coisas. Hoje eu dou vida e alento a todos os que escutam minha palavra e recebem a semente do Espírito de Deus. E se diz que não é honrado por mãos de homens, está se referindo aos que não foram criados à imagem e semelhança de Deus? Esses são homens terrenais e Deus só trata com espirituais? E de um só sangue fez toda a linhagem dos homens. O mundo pensa que todos os seres humanos saíram de Adão, e isso não é verdade? A linhagem de Deus não é de carne e sangue humano, é uma linhagem real que é espiritual. Por isso diz, em 1 de Pedro 2, do 9 ao 10, mas vós sois a linhagem escolhida, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido por Deus, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que em outro tempo não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Se o povo de Deus fosse carne, e todo ser humano veio de Adão, então sempre teriam sido o povo de Deus? E aí diz, em outro tempo não erais povo, mas que agora sois povo de Deus? Esse povo Deus veio formar. E por isso, em verdade vos digo que Deus não está em nenhuma chamada igreja. Jamais poderia ser assim, já que Deus não necessita de ajuda de homens terrenais. Por isso lemos que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, nem necessita de algo de mãos de homens. Continuemos lendo em Atos 17, do versículo 16 em diante. E de um só sangue fez toda a geração dos homens, para que habitem sobre toda a face da terra, determinando a ordem dos tempos e os limites de sua habitação, para que busquem a Deus, se porventura tateando, possam achar, ainda que certamente não está longe de cada um de nós. Isso só se cumpre hoje quando Deus pode ser achado de uma maneira palpável através de mim, porque nela vivemos e nos movemos e somos, como alguns de vossos próprios poetas também disseram, pois linhagem sua somos. Sendo nós, pois, linhagem de Deus, não devemos pensar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra, escultura de arte e imaginação do homem. Mas Deus, não levando em conta os tempos desta ignorância, manda agora que todos os homens, em todo lugar, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia, hoje, em que julgará o mundo com justiça, por meio do varão espiritual perfeito, a quem designou, dando fé a todos, levantando-o dos mortos. Mas quando ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns se burlavam e outros diziam, acerca disso te ouviremos ainda outra vez. E assim Paulo saiu do meio deles, mas alguns creram, juntando-se a ele. Vocês sim têm um Deus palpável, que está construindo sua poderosa igreja em suas mentes? Hoje em dia acontece o mesmo com aqueles que não creram. Quando vocês falam de Melquisedeque Cristo Lisbete e a morte correta para ser ressuscitados imortais, alguns se burlam, mas outros recebem com gozo. E agora somos muitos. Cada dia nos multiplicamos mais. E tem que ser assim, já que todo o escrito é verdade e se cumpre. E é neste tempo que existem testemunhas de como tudo o que falo se cumpre. Não somos deuses novos, somos o único Deus vivo que faz morada nas mentes dos homens. Algo que nenhum Deus, ou ídolo, ou homem, alcançou jamais. E isso é porque só Deus, Melquisedeque Lisbete, são os que constroem sua igreja. Por isso se cumpre hoje em vocês essa construção, não feita por mãos de homens,
senão pela própria voz de Deus, falando hoje aos homens. Mas tem que crer, como creu Noé, quando construiu a arca, para proteger sua família, e Abraão, quando se estabeleceu como estrangeiro na terra prometida. Vamos ver, em Hebreus 11, do 6 ao 10. Em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus, já que qualquer que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe e que recompensa aos que o buscam. Pela fé, Noé, advertido sobre as coisas que ainda não se viam, com temor reverente construiu uma arca para salvar sua família. Por essa fé, condenou ao mundo e chegou a ser herdeiro da justiça que vem pela fé. Pela fé, Abraão, quando foi chamado para ir a um lugar que mais tarde receberia como herança, obedeceu e saiu sem saber para onde estava indo. Pela fé, peregrinou como estrangeiro na terra prometida e habitou em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros também da mesma promessa, porque esperava a cidade de fundamentos sólidos, da qual Deus é arquiteto e construtor. Mais uma razão de como as virgens insensatas não podem dizer que são abençoadas com o crente Abraão, porque ele e sua família saíram para procurar a cidade que Deus lhes havia prometido, não ficar dando voltas no deserto, mas seguiram a voz de Deus, que os guiava em seu caminho. Não se estancaram no mesmo lugar. Vocês são os primeiros em chegar a essa terra, onde Deus mesmo é quem fez os planos e realiza a construção de sua igreja. Hoje vocês vivem com essa fé que tiveram Abraão e Noé. Eles sabiam coisas que vinham e, com temor reverente, creram, ainda que essas coisas não se viam no momento. Quando nos disseram que nos daríamos o luxo de estar transformados e andar entre as pessoas sem que eles soubessem, era para esses dias do fim, na manifestação de Cristo Lisbeth. Por isso diz em Hebreus 13:2: Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por elas alguns, sem saber, hospedaram anjos. Isso se cumpre hoje em dia, quando as pessoas ouvem minha mensagem através de vocês, e ao dar atenção, em outras palavras, abrem a vocês suas portas na mente. Hospedaram anjos, sem saber. Essa figura na mente. A Igreja de Deus é construída pela palavra, falada por Deus mesmo, e não pode ser nenhum ser humano que não foi ressuscitado, como eu fui. A minha ressurreição tomou lugar quando eu morri a todos os desejos enganosos da mente carnal. Ao morrer a essa carne, é que Deus me levantou dos mortos, e esse levantar é dando-me toda a sua sabedoria para não morrer jamais. Por isso, quando Deus diz, meu povo perece por falta de conhecimento, ao dar-me o conhecimento, a morte já não se assenhoreia mais de mim. E essa ressurreição é a que eu dou a todo o que morre juntamente comigo, já que é a vontade do Pai, que me enviou, que de tudo o que me der eu não perca nada, mas os ressuscite no último dia. Mas tem que morrer à semelhança de minha morte? Por isso diz na carta aos Romanos 6, do 5 ao 9. Porque se fomos plantados juntamente com ela, na semelhança de sua morte, assim também o seremos na da ressurreição. Não pode ter sido na morte da cruz, como morreu Cristo há 2000 anos, porque ninguém que vive hoje morreu dessa maneira, e ao mesmo tempo com aquele Cristo. Porque aí diz, fomos plantados juntamente com ela, na semelhança de sua morte. E ninguém que esteja vivo hoje pode dizer que morreu na semelhança daquela morte. Essa plantação é a morte ao corpo pecaminoso carnal, que vocês experimentaram juntamente comigo. Essa é a semelhança de minha morte, a morte de Cristo. Por isso, quando se menciona sobre a ressurreição, veja como Paulo diz, em sua primeira carta aos Coríntios, 15, do 35 ao 37. Talvez alguém pergunte, como ressuscitarão os mortos? Com que tipo de corpo virão? Que insensatez! O que tu semeias não é vivificado a não ser que morra. Não plantas o corpo que virá a nascer, mas semeia uma simples semente de trigo ou de outro grão? Por isso lhes digo que não é a morte física a que alcança a te dar a imortalidade. O que se semeia é a semente do Espírito, e para que essa semente morra e dê fruto,
tem que morrer aos desejos enganosos de sua mente carnal? Assim é que essa semente morre e começa a ter raízes. Ao ser plantado em minha terra, junto às águas e à corrente ficam suas raízes, não verá quando vem o calor, senão que tua folha estará verde, e no ano de Ezequias não se fatigará, nem deixará de dar fruto, como diz o profeta Jeremias. Lhes digo que não existe outra igreja de Deus fora de minha palavra. Aqui é onde está Deus, construindo a igreja, que não tem paredes, mas é maior e mais forte que qualquer edifício feito por mãos. Este edifício construído por Deus, Melquisedeque Lisbete, não há quem o derrube? É indestrutível. Bom tem tentado me destruir com suas palavras perversas, mas minha luz resplandece nas trevas, que é nas mentes desses homens terrenais, e as trevas não prevalecem contra mim? Se levantam contra Melquisedeque e sua ungida Lisbete, mas a palavra diz que se levantarão os reis da terra, e príncipes consultarão unidos contra Melquisedeque e contra sua ungida. Os que moram nos céus rirão. Esses são vocês, que riem quando escutam os demais tentar ir contra nós. E é porque vocês sabem que ninguém pode se levantar contra Deus, Melquisedeque Lisbete. O Senhor se burlará deles. Logo falará eles em seu furor e os turbará com sua ira. Por isso falam bobagens, porque ao escutar minha palavra estão sendo turbados. E o mundo pensa que a ira de Deus é gritaria e destruição. Não, eu falo sem ter que levantar a voz. E daí sai a ira, a misericórdia, o amor. Toda a sabedoria de Deus sai da minha boca, e minha palavra não retorna vazia jamais. Que excelente esse governo estabelecido por Deus mesmo, o único que sempre estará em pé. Amém, aleluia! Continuemos com a semelhança de minha morte, para que vejam que não foi a morte na cruz de madeira, senão a que eu ensino. Do versículo 6 em diante, na carta aos Romanos, capítulo 6. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi crucificado juntamente com ela, para que o corpo do pecado seja destruído, para que não sirvamos mais ao pecado. Porque o que morreu foi justificado do pecado. E se morremos com Cristo, cremos que também viveremos com ela, sabendo que Cristo, tendo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ela. Já viram como essa morte com Cristo é a destruição do corpo de pecado? Ou seja, o velho homem que está viciado conforme aos desejos enganosos? E o que não quiser aceitar essa palavra é simplesmente porque não quer deixar de viver nos deleites de seu corpo carnal? Se querem ficar assim, então, que sigam morrendo. E nós, a verdadeira Igreja de Deus, seguirá desfrutando da eternidade? Ao morrer, à semelhança de Cristo Lisbete? Que gozo! E que lindo viver assim, agradando a Deus em todo momento, com uma mente limpa e agradável. Aleluia! Toda a glória e a honra é para Deus, Melquisedeque Lisbete, para sempre. O homem terrenal não é arquiteto e construtor da igreja, senão Deus. E se é Deus, então tem que estar presente construindo essa cidade. E se é de fundamentos sólidos, então Cristo está presente também. Porque Cristo é a rocha do fundamento, como diz em Mateus 16:18. E eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Eu sou essa rocha que Deus pôs como fundamento de sua igreja, e não se pode mover, porque é sólida. E ao dizer que as portas do Hades não prevalecerão contra ela, é porque o que morre como Cristo Lisbete morreu, já não morre jamais, porque a morte física já não se assenhoreia dessa pessoa. Quando ela disse a Pedro, sobre essa rocha edificarei minha igreja, é sobre mim e minha morte, que só se alcança ao escutar minha palavra e crer em mim, e em minha palavra, que é viva e eficaz. E é a mesma que não quiseram os antepassados, porque todos beberam a mesma bebida espiritual, porque bebiam da rocha espiritual que os seguia, e a rocha era Cristo. Eu não mudei, eu sempre fui a mesma, ontem, hoje e pelos séculos. E a ordem que vocês escutam hoje através de mim é a mesma ordem
que sempre tentamos que o homem cumpra para que possa receber as promessas de Deus. Mas, como lhes disse anteriormente, tivemos que deixar passar o tempo para que o homem seja mais sensível em buscar a Deus e, por fim, nos últimos dias, chegar a estabelecer esse povo, o qual nunca se viu jamais, que são vocês, os que foram criados segundo Deus, a nossa imagem e semelhança, e em verdade vivem a ordem perfeita de Melquisedeque Lisbeth. Amém? Aleluia! Já sabem, só Deus é arquiteto e construtor de sua igreja, o lugar onde Ele mora e habita pela eternidade. Só através de minha palavra, vocês saberão como é que Deus construi suas casas nas mentes dos homens, e assim poder, de uma vez por todas, desfrutar da eternidade que Deus prometeu. Se não permites que sua mente seja construída por Deus, Melquisedeque Lisbeth, então você não ama a verdade, nem a luz, e jamais viremos a você para fazer morada com você. Estou à porta e chamo. Se alguém ouve minha voz e abre a porta, entrarei nele e cearei com ele, e ele comigo. Ao que vencer, concederei que se sente comigo em meu trono, assim como eu venci, e me sentei com seu Pai em seu trono. Se de verdade quer viver eternamente, toma a tua cruz e morra como eu morri, e não falharei. Te entregarei as chaves da morte e do Hades que eu tenho. Estive morta, mas agora vivo para sempre, e tenho poder sobre a morte para poder te dar. Deus sim cumpre suas promessas, e eu sou a primeira que pode dizer que em mim se cumpriram suas promessas, e eu não minto. Diz em 1 Samuel 15:29, a que é a glória de Israel não mentirá, nem se arrependerá, porque não é homem para que se arrependa. Eu sou a glória de Israel. E vamos mostrar ao mundo que Deus sim cumpre suas promessas e não se arrependerá de tê-los feito, já que eu, Deus mesmo, os estou criando para nosso louvor e nossa glória. Amém? Aleluia! Os amamos eternamente e nos vemos em breve.